Olá, tudo na paz contigo? Satisfação de trazer mais esta reflexão aqui neste canal. Eu agradeço a todos que têm se inscrito e também que têm compartilhado essas mensagens. E aí Jesus diz, diante da fome iminente, deem vocês a comida para essa gente. Esse é o título que eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, ele está dentro de uma pergunta: qual é o papel do povo de Deus, da igreja, daqueles que se dizem discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, neste momento complexo da história que estamos passando, neste cenário de empobrecimento, do aumento de pessoas com necessidades? Aponto para você uma palavra de Jesus que, a meu ver, ele quer enfocar, apontar também para nós hoje, nos fazer entender. E esta palavra é esta aqui. No Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9, versículo 13, Jesus disse assim: deem vocês a comida para esta gente. Esta palavra está dentro da história que é relatada nos 4 livros que contam, o evento de Jesus, a vinda de Jesus. Os evangelhos, esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, repetem este milagre. O único milagre que, na verdade, é repetido, é transcrito nos 4 evangelhos. E ele é interessante porque ele descreve um cenário importante da caminhada de Jesus por aquelas ruas, por aquele cenário da Galileia. Então, a história, em resumo, é que havia uma grande multidão reunida ali para ouvir Jesus, para ele atendê-las, para ele curá-las. E o dia foi se estendendo, as coisas foram acontecendo, até que chegou o entardecer. Era um lugar retirado, longe de povoamentos. E neste momento, conforme relata Lucas no seu capítulo 9, os discípulos, pressentindo essa crise, dizendo: Jesus, nós estamos no meio do nada, termina a sua palavra para com eles, o seu atendimento, para que eles possam ir embora daqui, resolver a questão do seu pouso, a questão do alimento, da sua necessidade. Eles estavam demonstrando uma mentalidade usual, lógica, comum, e ao mesmo tempo eu quero chamar a atenção que essa proposta está longe da proposta do reino de Deus, porque Jesus tem uma visão diferente. Ele os havia acolhido, diz nesse texto de Lucas, no seu capítulo 9, versículo 11, havia aberto os braços para essas pessoas chegarem. E ele estava dizendo: eu amo isto de estar junto às pessoas, não quero que elas vão embora logo, vamos arrumar um jeito para que, se alimento é a necessidade deste momento, arrumemos o alimento para eles, para que eles fiquem mais. Era o que ele queria. Em uma das igrejas que pastoreei, nós tínhamos o hábito, após o culto da noite, de servir um lanche e acolher as pessoas para que elas ficassem mais tempo. Me lembro de muitas vezes ter dito: meus queridos, minhas queridas, terminou esta parte do culto, mas ele continua, não vão embora ainda. Ali um lanche para você partilhar, para você conversar, para você conhecer melhor algumas pessoas aqui. E nós podemos testemunhar que no meio daquelas conversas, quantas palavras de edificação, quantos momentos de reconciliação aconteceram. Não vão embora de Jesus, fiquem um pouco mais. E é nesta direção a proposta de Jesus. Jesus diz: deem vocês mesmos a comida para esta gente, deixem elas ficar mais um tempo aqui, vamos celebrar este convívio. Não os mande embora, não pensem em outra saída, não esperem que outro faça, não esperem para amanhã, deem vocês mesmos a comida para esta gente. Quero convidar você para pensar um momento. Se você estivesse ali entre os amigos de Jesus, qual seria a sua reação? Talvez você, em um tom irônico, soltaria um brado dizendo: você deve estar de brincadeira, né, Jesus? Ou ficaria até irritado dizendo: Jesus, agora você pegou pesado.
Ou diria, tem lá cara de dono de supermercado ou de padeiro? Mas nós observamos que Jesus não estava brincando, ele estava falando sério, era isso mesmo que ele queria dizer. E os seus discípulos, os seus seguidores talvez não perceberam, mas estava ali se desencadeando uma proposta de mudança de mentalidade, da mentalidade muitas vezes nossa tão limitada, ligada às coisas apenas deste mundo, para a mentalidade do reino de Deus. Sim, porque os filhos de Deus, o povo de Deus, esse povo é chamado a ser luz e sal do mundo, a dar um testemunho vibrante dos valores do reino de Deus, a viver uma vida de partilha, de solidariedade, de ética comprovadas, a viver essa justiça que vem da parte de Deus, não aquilo que a gente acha que é certo ou justo, mas aquilo que Deus o sabe que é o correto. E Jesus afirmou no Sermão do Monte certa vez: se a justiça de vocês não ir muito além da prática dos fariseus e dos escribas, então vocês não estão vivendo o reino de Deus, vocês não entenderam o que é o reino de Deus, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Jesus está nos chamando para ter um estilo de vida que agrade a Deus, ir além, dar de comer. Jesus diz: hoje o lanche é por conta de vocês. Os discípulos não entendiam, mas eles precisavam aprender a ver aquela multidão não como mais um rosto, como mais um corpo, como mais um número, mas ver as pessoas como Jesus as via. Ele as via como ovelhas sem direção, sem pastor. Ele se identifica com elas, ele se aproxima delas, ele as ama intensamente. Nós muitas vezes talvez vamos dizer das pessoas, tanto faz, pouco importa, mas vamos observar como o Evangelho nos ajuda a mudar radicalmente a nossa visão quanto às pessoas, diante das pessoas, e o desafio de dar-lhes o pão, de dar-lhes o melhor. Deixa eu exemplificar isso para você. Imagine a primeira situação. Jesus disse certa vez: qual de vocês, se o filho lhe pedir o pão, você vai lhe dar no lugar uma pedra? Mateus 7, 9. Talvez mesmo a pessoa mais mesquinha, mais cruel desse mundo, diante desse pedido do filho, não lhe negaria dar-lhe o pão. Não é preciso ser temente a Deus para cumprir este pedido, não é verdade? Aí não há nada de anormal quando isso acontece. Uma segunda situação é quando você vê alguém próximo, uma pessoa necessitada, uma pessoa que está carente, uma pessoa sofrendo, uma criança chorando faminta, e você, comovido por esta cena, é movido para ajudar, para partilhar, para socorrer. Vocês vão entender o que eu digo aqui, no sentido de lembrar que também, para fazer isto, necessariamente você não precisa ser um seguidor de Jesus. Uma pessoa que tem algum senso de bondade seria capaz de fazer isso também. Não é algo tão extraordinário. Mas agora preste atenção nesta terceira cena, nesta outra situação. Ela tem a ver com a afirmação de Jesus sobre a nossa justiça ir além da normalidade. E esta aqui. Jesus disse certa vez também no Sermão do Monte: amem os seus inimigos e façam o bem aos que os odeiam. Ou seja, faça o melhor possível, o mais excelente para este seu inimigo ou seus inimigos. Lucas 6, 27. Traduzindo isto para algo mais prático, o apóstolo Paulo disse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Romanos 12, 20. Pimba! Agora nós chegamos no centro, na essência dessa mensagem, desse ensino. Os filhos de Deus são chamados a serem radicais, ajudar, abençoar, partilhar, socorrer, inclusive aqueles que lhes querem mal, que não lhe trazem vantagem alguma, que nem sequer vão agradecer. Um exemplo bíblico, o profeta Eliseu, que viveu alguns séculos antes de Jesus, um homem que Deus usou tremendamente para abençoar pessoas, socorrer pessoas. Tem uma cena na vida dele muito interessante que ilustra o que estamos falando.
Um exército invadiu a cidade onde o profeta estava, invadiu aquela nação, um exército poderoso, o exército sírio, e eles queriam provocar morte, destruição, derramamento de sangue. Ao cercarem a cidade, Deus, ouvindo a oração do profeta, cegou aqueles guerreiros. Eles foram trazidos ali para junto, foram levados até a capital do império, e o rei, com o seu exército, falou: deixa eu acabar com essa gente. O profeta Eliseu disse: não, eu tenho outros planos para ele. Ele tinha uma outra visão, a visão de Deus, do reino de Deus. Então ele organizou, foi montada uma mesa farta para que aqueles soldados pudessem ser saciados da sua fome e da sua sede, e foram enviados de volta para o seu reino. O pão partilhado quebrou um ciclo de ódio, de destruição. Aqui há um detalhe profundo desse ensino de Jesus, quando ele diz: deem vocês a comida para essa gente. Porque se nós falamos que ansiamos pela paz, se nós falamos que queremos viver na vontade de Deus, meu querido, minha querida, então lancemos mão de todos os instrumentos possíveis para que esta paz seja promovida. Inclusive este cenário, inclusive esta possibilidade de dar de comer, mesmo para aquela pessoa que nada quer de bem para comigo, para com Deus. Deus é poderoso para agir nesta situação e fazer maravilhas, como nós vamos ver num próximo vídeo que eu vou partilhar sobre a sequência desse texto. Mas faça o bem, eis aí a proposta tão revolucionária, eis aí a proposta radical: faça o bem ao que te faz mal, alcance-lhe uma comida sem igual. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhes vós mesmos de comer, preparem a comida para eles. Isso é com os filhos de Deus, é comigo, é contigo. Meu querido, minha querida, talvez você se pergunte: mas o que eu posso fazer diante do cenário que eu estou vivendo? Em primeiro lugar, tenha um coração sensível para as necessidades à sua volta. Perceba, peça a Deus para lhe mostrar. Filho de Deus, quem ama a Deus, tem esse coração sensível, esses ouvidos abertos, os olhos que enxergam a angústia, a dor, a situação que as pessoas estão vivendo. Ao perceber o que está acontecendo, pergunte para Jesus. Tenha coragem de perguntar para Jesus. E ele vai dizer: pergunte para Jesus como é que eu posso ajudar, ou como nós podemos ajudar. Claro que os desafios vão muito além de simplesmente comprar um pão na padaria, alcançar uma refeição. Eu lembro que nesses dias, há não muitos dias atrás, aconteceu um violento vendaval aqui em Santa Catarina. Houve pessoas que perderam muitas coisas, perderam inclusive as suas casas. E tenho notícias de irmãos e irmãs de igrejas que se mobilizaram, fizeram um mutirão, levantaram recursos, levantaram material e reconstruíram casas para pessoas. Imagine a alegria que isto provocou quando alguém que perdeu a sua casa tem tudo de volta por gestos de amor. Deem vocês mesmo comida para esta gente. É assim que o Senhor está nos desafiando. Quer você tenha muito ou tenha pouco, Deus tem o poder de fazer maravilhas. A tarefa de obedecer é nossa. O fazer acontecer é da parte de Deus. Esse texto nos fala sobre isso. Deus nos faça lembrar da palavra de Jesus. Dar a comida é com vocês. Ele abençoe sua vida e que o nosso testemunho possa ser vibrante, possa ser o testemunho de viver mais, viver além, testemunhando o amor de Deus em nossas vidas e partilhando adiante.